Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 4 da nossa classe adultos, que tem por título Ídolos na Família. Queridos irmãos, o texto áureo para essa lição está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 e versículo de número 21, aonde diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Também a verdade prática para essa lição diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Vou repetir para os irmãos, porque essa colocação é interessante. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Lembrando que nós, como crentes, nós adoramos única e exclusivamente a Deus. Então, tudo aquilo que é priorizado, não é, na adoração que nós deveríamos fazer exclusivamente a Deus, pode ser caracterizado como adoração a um ídolo. A leitura bíblica em classe para essa lição está em dois trechos da Bíblia Sagrada. Primeiro, no capítulo 31 do livro do Gênesis, aonde vamos ler do versículo 17 ao 19, e depois do 33 ao 35. Está aparecendo ali no slide 23 ao 25, mas na verdade é 33 ao 35. Diz assim o versículo 17: Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da sua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Também no livro dos Juízes, capítulo 17, vamos ler o versículo 1 e logo em seguida dos versículos 3 ao versículo 5. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. O versículo 3 diz: Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, e para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual delas fez uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria, e alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Preste atenção, queridos, a um detalhe interessante. Então,
partindo do princípio de que somos leitores dos exemplos que foram colocados aqui, a princípio nós não nos identificamos, digamos assim, com as famílias que aqui foram citadas. Afinal disso tudo, irmãos, o que poderíamos ter em contato, não é, o que poderíamos ter em comum com essas histórias, né? Então, ao nos aprofundarmos, nos identificamos com elas. Então, uma coisa interessante, por maior que possa ser a nossa fidelidade a Deus, né, o único e verdadeiro Deus, nós somos humanos e nós temos que vigiar muito, porque como humanos, nós estamos sujeitos à obra da carne. É interessante, irmãos, tirarmos de sobre nós a prepotência de dizermos que nunca vamos errar, né? Muitos de nós estamos errando justamente porque dizemos e batemos no peito e afirmamos que nunca vamos errar. Então, a grande verdade é que nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas que Raquel estava sujeita, não é? Quando ela se sentiu injustiçada e preocupada com o futuro financeiro do seu lar, se dispôs a fazer justiça com as próprias mãos, né? Assim como somos sujeitos ao mesmo anseio de Mica, né? Que por proteção de alguma bênção material. E ainda mais, irmãos, estamos bem sujeitos a não enxergar tudo o que acontece em nossa própria casa debaixo dos nossos olhos, como foi o caso de Jacó e a mãe de Mica, né? Então, essa lição é importante porque ela nos alerta, né, para que a gente compreenda que o tempo e os costumes eles podem mudar. E assim como o tempo e os costumes mudam, os ídolos também podem mudar. Não é? Algo que nós não dávamos prioridade em outra época, se nós não vigiarmos, nós vamos acabar dando prioridade em detrimento à posição do próprio Deus. Então, nós temos que vigiar, tá certo? Os temores, fraquezas e as concupiscências humanas permanecem a mesma. Então, o nosso papel ainda é o quê? Vigiar, orar, tá certo? E vigiar, orar e trabalhar muito, vigiar muito, se aproximar muito de Deus, para que a nossa casa não caia nos perigos da idolatria dos dias atuais. A idolatria dos dias atuais talvez não venha com um ídolo, não é feito de ouro e prata, mas vem com outros tipos de ídolos que, por vezes, são apresentados e aceitos por nós, inclusive como prioridade em adoração ao próprio Deus. Eu poderia citar alguns aqui, mas eu prefiro nem citar agora. Mas aonde está a nossa prioridade? A nossa prioridade ainda é Deus, a prioridade da adoração ainda é Deus. Se ainda é Deus, tudo bem. Ou será que nós estamos substituindo a adoração a Deus pela adoração a outras coisas? Por exemplo, eu não vou deixar o meu costume para ir à igreja. Né, irmãos? Ir à igreja não é uma coisa assim deliberada. Eu vou à igreja, simplesmente à igreja. Não, eu vou adorar a Deus. A nossa finalidade de ir à igreja é adorar a Deus. Não é a gente ir, né? Vou à igreja como se fosse uma coisa qualquer. Então vamos vigiar nisso daí. Agora, vamos começar entrando na lição propriamente dita. O que nós temos nessa lição são duas histórias diferentes que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. Nos dois casos, os ídolos foram levados para dentro de casa. No primeiro caso, Raquel, esposa de Jacó, não é, que sabia que seu marido era servo de Deus, tá certo? Inclusive servia ao Deus dos seus pais, não é? E que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos à sua imagem. Entretanto, por se achar insegura quanto a seu futuro, se sentindo injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia, resolveu furtar os ídolos do seu pai,
tá certo? Que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. No segundo caso, nós temos Mica, tá certo? Mica, um efraimita que viveu no tempo dos juízes em Israel, e que, unindo-se aos danitas, ele fabrica ídolos e constrói um santuário para eles em sua casa. Então, baseado nisso, nós vamos estudar nessa semana as consequências de ter levado ídolos para dentro de casa, ou seja, de instituir a idolatria dentro de casa. Nós vamos observar o quanto isso pode ser prejudicial à família, tá certo? Quando nós permitimos que a idolatria ela faça parte do nosso cotidiano. A partir dos exemplos de Labão e Raquel, me perdoe, e Mica, nós vamos, personagens que conheciam a Deus, né? Nós vamos observar que, se não vigiarmos, por algum momento nós podemos ceder à tentação pela idolatria. Eu quero definir idolatria, tanto no Antigo como no Novo Testamento, com os irmãos, não é? Falar sobre alguns ídolos familiares, além de mostrar alguns prejuízos que pode afetar a família ou levar a família a sucumbir, tá certo? Então, também eu quero mostrar aos irmãos como proteger a família, enfim, como proteger a família dessa questão tão terrível como a idolatria. Eu vou começar definindo idolatria. É interessante, antes de continuar, nós sabemos definir o significado. Afinal, o que significa idolatria? O que é idolatria? Então, do dicionário bíblico, a gente tem que idolatria é o culto que se presta a ídolos, tá certo? Do grego é diolatreia, não é? Teologicamente, queridos, a idolatria, então, pelo dicionário, deixa eu só repetir para ficar claro, é o culto que se presta a ídolos. Isso é chamado idolatria. Teologicamente, a idolatria ela pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou objeto, tá certo? Amor, este que suplanta o amor que se deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Então, quando em resumo, né, explicando, quando se considera o amor por uma pessoa ou um objeto acima de Deus, seja aquele amor que nós deveríamos ter a Deus, na verdade, tudo que se coloca no lugar de Deus, significa que nós estamos praticando idolatria, nós estamos adorando ídolos. A grande verdade é essa. Então, vem do grego, não é? Eidolon, que significa ídolo, não é? E latreien, que quer dizer adorar. Então, esse termo ele se refere à adoração, à veneração, a ídolos ou imagens, quando usado no sentido primário. Então, em um sentido mais estrito, digamos assim, pode indicar também veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, que tome o lugar de Deus, ou que lhe diminua a honra, não é que lhe devemos. Então, vamos analisar esses termos em conformidade com as Escrituras, tá certo? Então, vamos ver essa prática na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, o que é que nós temos? Então, quando os israelitas saíram do Egito, com destino a Canaã, Deus lhe deu a lei, não é? Que lhes advertia para que não aprendessem as práticas idólatras dos povos de Canaã, conforme está escrito lá no Pentateuco, né? Nos livros do Êxodo, do Levítico, do Deuteronômio. O que aconteceu? Logo após a conquista da Terra Prometida, o povo hebreu não expulsou completamente os pagãos conforme Deus havia ordenado e conforme está registrado lá no livro dos Juízes. E essa atitude de não expulsar completamente os pagãos trouxe consequências.
não é? Ou digamos que pode ter não, se transformou no verdadeiro laço para eles, não é? Por quê? Porque eles aderiram facilmente ao culto idólatra. Então, nos tempos de apostasia, os profetas foram levantados por Deus para advertirem os israelitas que abrissem mão do paganismo, que se abstivessem, que dessem as costas, que fugissem do paganismo. Agora, o povo de Deus não ouviu. E por esse motivo, pelo fato de não darem ouvido aos santos profetas, eles experimentaram o cativeiro, não é? E posteriormente o exílio. Então, conforme está lá registrado no segundo livro dos Reis e também no segundo livro das Crônicas de Israel. No Novo Testamento, querido, nós temos que, se a idolatria ela foi combatida rigorosamente no Antigo, no Novo Testamento não foi diferente. Então, Deus condenou o amor à riqueza, não é que é uma forma de idolatria. Lembrando aos irmãos que não é pecado ser rico, não é pecado possuir bens materiais. O que foi condenado por Deus foi o amor, o apego, né, irmãos, excessivo, a riqueza, esse tipo de coisa. Então, a recomendação apostólica, lá no Concílio de Jerusalém, condenou severamente a adoração a ídolos, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Também os apóstolos combateram veementemente o envolvimento dos cristãos com a idolatria. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreveu a carta aos Coríntios, né, ele exortou os cristãos de Corinto a fugirem da idolatria. E também lá em Colossenses, ele condena a avareza, que também é uma prática de idolatria, uma forma de idolatria. Também os apóstolos Pedro e João, em suas cartas, né, lá em 1 Pedro, capítulo 4, e em 1 João, capítulo 5, eles também condenam de forma veemente as práticas idólatras. Não é, irmãos? Então, nós temos na Bíblia elementos de sobra para nos direcionar a condenar a idolatria na nossa vida. Agora eu quero falar um pouco sobre os ídolos familiares, ou os ídolos no lar. Então, os ídolos familiares, eles eram imagens de escultura, né, que eram feitas em honra a diversas divindades, né, deuses da lareira, né, tal como hoje as pessoas põem ídolos em nichos, né, na sua casa. Quando nós olhamos a vida de Labão, né, que é o texto que nós estamos analisando nessa lição, nós vamos observar que o comportamento de Labão, ele vai revelar uma ambiguidade espiritual, porque ao mesmo tempo em que tinha consciência da adoração a Deus, conforme Gênesis 14, 24 e 50, onde diz que Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Então, apesar de que tinham consciência de que deveriam adorar a Deus, ele flertava com a idolatria, ou seja, ele tinha simpatia, proximidade com a idolatria, tendo seus ídolos familiares furtados por sua filha Raquel, né? Além de admitir a prática da adivinhação, conforme Gênesis capítulo 30 e versículo 27. Então, parece mais provável que Raquel ela cresce na eficácia de orações e ritos realizados diante dessas imagens e benefícios que esses terafins poderiam conferir. Então, esses ídolos, eles eram postos em lares, né, a fim de protegê-los e trazer prosperidade. Pastor, trazendo isso para o nosso dia a dia, dê um exemplo aí de uma prática, dê um exemplo de uma prática onde as pessoas se equiparam a essa atitude de Labão. Por exemplo, você observa que Labão, quando ele trouxe a idolatria para dentro de casa, talvez ele fosse daquelas pessoas que não pensam nas consequências e dissesse assim: não,
faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem pessoas que dizem isso, não é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, mas mesmo assim, isso não é suficiente para evitar as consequências da idolatria dentro do lar. Uma vez que Labão teve essa atitude, ele acabou que transmitindo essa questão da idolatria para casa, para sua filha Raquel. Então você observa que já houve uma consequência negativa para a família. Então nós temos membros da família de Labão, sua filha Raquel, acreditando nos benefícios que a idolatria podia trazer para a sua casa. Eu tenho exemplo, por exemplo, de casas aonde eu fui e tinha lá uma planta de comigo ninguém pode. E eu fui inventar de bater na folha daquela planta. Meu Deus do céu! Por que eu fiz aquilo? A pessoa veio em cima de mim ferozmente e disse, você não pode tocar nessa planta. Eu disse, mas por que eu não posso tocar nessa planta? Porque essa planta aí, ela é um pé de comigo ninguém pode. Eu digo, eu sei disso aí. Minha avó plantava isso aí também. Aí ele disse, não, mas isso aí é usado para tirar mal olhado de dentro da casa. Então, assim, se você bate e fere uma folha dessa, você está abrindo um precedente que você não faz de Deus. Misericórdia, Jesus. E onde fica Deus na proteção do lar? Não é só para nossa meditação aí, para a gente ver como isso pode entrar na nossa vida. Não é? Então, e os ídolos familiares e as heranças? Então, os tabletes de Nuse, que eram tratados de leis familiares do século XV a.C., eles associam esses ídolos do lar aos direitos de herança, não é? Mas não é provável que Raquel pensasse que eles pudessem garantir a herança para Jacó. Então, embora os ídolos do lar sejam mencionados por muitos estudiosos como um documento utilizado nas relações imobiliárias, tendo força de escritura, nesse caso, não parece que esse objeto o motivo da subtração dos ídolos por parte de Raquel, sua filha, né? Mostrando claramente que a idolatria fazia parte da sua vida, né? Então aí nós temos coisas terríveis. Agora, saindo um pouco de Raquel, da história de Labão, de Raquel, deixa eu falar um pouco sobre a história de Mica, lá no período dos juízes. Lembrar aos irmãos, por exemplo, qual era o cenário político, social de Israel na época de Mica. O período, querido, era o período dos juízes. Os irmãos sabem que o período dos juízes era um período marcado por um círculo vicioso, né? São 4 palavras. Assim, você colocando as 4 dentro de um círculo, você tem um vício, não é? Sempre essas 4 palavras vão obedecendo a mesma sequência e se repetindo de tempos em tempos. Era apostasia, opressão, arrependimento e livramento, as 4 palavras. O povo apostatava e, como consequência, caía na mão dos opressores. Quando se arrependia, Deus levantava um homem ou uma mulher ao qual se dava o nome de juiz e levava o povo a prevalecer diante dos opressores. Então era apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Esse período, o período dos juízes, ele vai da morte de Josué até o fim do reinado de Samuel, né? Sendo Samuel o último dos juízes. Então a forma de governo dessa época era teocracia, ou seja, Deus era o governante direto da nação. Deus deveria ser o governante direto. Nesse período houve um ciclo vicioso, né? Que foi o ciclo que eu falei para os irmãos. Apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Assim, Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor lhes entregava na mão dos inimigos. Então, o povo se arrependia dos pecados e clamava a Deus. E Deus levantava um juiz que julgava o seu povo e subjugava os inimigos, ou seja, prevalecia contra os inimigos. Enquanto
aquele juiz julgava, o povo temia Deus. Agora, após a morte do juiz, o povo tornava a fazer mal o que parecia ser os olhos do Senhor, repetindo de novo todo o ciclo vicioso. Né? É uma frase comum, tá certo? É uma frase comum no meio do povo, no período dos juízes. Você observar, boa parte dos capítulos dos juízes, ele começa e tornou o povo a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, tá certo? Então esse período era um período de altos e baixos. Quando o povo era oprimido, estava lá embaixo. Quando Deus levantava o juiz que subjugava os opressores, então Deus prevalecia. Sendo Samuel o maior líder espiritual do período dos juízes. E além de juiz, irmãos sabem que Samuel também foi sacerdote e profeta de Deus. Queridos, foi um período sem uma liderança central. Então, com a morte de Josué, os anciãos, eles viveram em sua época, levantou-se em Israel uma geração que não conhecia Deus. Era uma geração, segundo o Juízes 17, 18, 19 e 21, uma geração sem liderança centralizada. E Juízes 17 diz, pois cada um fazia o que parecia aos seus olhos, não é? Cada um fazia o que parecia bem. Ou seja, eles não tinham uma liderança, um referencial. Eles andavam conforme eles achavam que deveriam andar. E aí está o grande problema do livro dos Juízes. Foi um período, queridos, marcado pela idolatria. Então fica bem claro, lendo o livro dos Juízes, que esse período ele foi caracterizado por um crescimento devastador da idolatria em Israel. Como eles não tinham um referencial, ou seja, uma liderança centralizada, sem uma geração que não foi ensinada nos princípios da palavra, o resultado não poderia ser outro. Ou seja, a degradação espiritual e moral de toda a nação. Então, o período do juízo foi um período marcado pela degradação espiritual e moral do povo de Israel. Agora, os ídolos que foram encontrados na tenda de Raquel. Primeiro, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, depois de muitos anos de trabalho, nós que somos leitores da Bíblia Sagrada, depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, então, tendo prosperado muito, Jacó ele resolve voltar para a terra de seus pais. Ele resolve voltar para as terras de Isaac. Então, em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de libertação para viver sua própria vida, Jacó ele decide então fugir das terras de Labão sem falar nada para ninguém. Então, quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazer ele voltar. Decidiram ir lá e forçadamente convencer Jacó a ficar na casa da terra do seu sogro. E é então que Jacó descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Então, Labão era um homem idólatra, e possuía pequenos deuses na sua casa. Se ele tinha Deus em sua casa, irmãos, então ele era idólatra. E, inclusive, ele orava a esses deuses, pelos quais ele acreditava que ele era ajudado por esses deuses. Então, era na verdade, terafins, tá certo? Fabricados de madeira, pedra, barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuleto, para proteção familiar e pessoal. Interessante essa história, porque quem possuísse esses terafins, eles tinham direito à herança. Então, quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela vai lá e furta os ídolos dele, como sinal, assim, para garantir a sua herança. Então, ao chegar no acampamento de Jacó, Labão vai lá e inquirir Jacó a respeito dos seus ídolos,
e não encontrou. Por quê? Porque Raquel, não é, colocou uma albarga sobre o camelo e sentou sobre os ídolos, né, escondendo os ídolos do seu pai. Tá certo? Então Raquel, ela usa de mentira para esconder o ídolo. Você vê que uma desgraça vai puxando outra desgraça, né? Como uma coisa vai trazendo por consequência a outra. Raquel roubou os ídolos do pai dela, tá certo? Mas algumas pessoas vão justificar. Ela roubou os ídolos para ter direito à herança, para garantir a herança para a sua família. Ora, queridos, primeiro, como um servo de Deus não precisa roubar nada. Se ele é servo de Deus, ele não precisa usar de engano. É assim, já falando para a minha igreja essa terça-feira, no culto de doutrina da minha igreja, eu disse para eles, irmãos, Deus não vai mandar a gente praticar uma coisa que não condiga com a palavra dele. Por exemplo, Deus não manda a gente mentir, Deus não manda a gente deixar a nossa família, Deus não manda a gente deixar a nossa igreja, Deus não manda a gente ser corrupto, Deus não manda a gente adulterar. Então, tudo isso que contraria a vontade de Deus, Deus não manda a gente fazer. E Raquel cometeu, Raquel foi lá, roubou o próprio pai, e aí você vai ver uma série de... Se você for colocar em pauta todos os crimes cometidos, você vai encontrar vários. Ela roubou o próprio pai, roubou ídolos, tá certo? Trouxe ídolos para dentro de casa, mentiu, né, irmãos? Mentiu. Então, ela usou, você observa, Raquel senta sobre os ídolos, você observa a coisa maliciosa, a mente criminosa, né, irmão? A qual a serva de Deus se submeteu. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual, não é? Para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, seu pai encontrar os ídolos ali. Então, fica claro uma coisa interessante, que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou os ídolos. E por isso o enganou. Labão não encontrou os ídolos. E esse episódio, ele traz por consequência uma grande discussão e dissensão entre Jacó e o seu sogro. Se a gente ler Gênesis capítulo 31 e versículo de número 36, está escrito lá o seguinte, Gênesis 31 e 36 está escrito: então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Então você observa que o ato de Raquel, ela trouxe contenda, não é, para dentro da sua casa, ela trouxe intriga, ela trouxe dissensão. Então houveram consequências terríveis. Havia agora, voltando-se a Mica novamente, havia um santuário de deuses na casa de Mica, né? Como era a família de Mica? A família de Mica é apresentada nas escrituras como uma família espiritual e moralmente confusa. Preste bem atenção. Nós temos uma mãe que amaldiçoa, não é? Porque eles roubaram dinheiro, conforme Juízes capítulo 17, versículo 2, mas retira a maldição e abençoa o filho por ter devolvido o dinheiro. Da mesma maneira que ela amaldiçoou porque foi roubada, ela foi lá, retira a maldição e abençoa o filho. Com o dinheiro que ela recupera, ela destina parte para o Senhor e a outra parte ela destina para a fabricação de uma imagem de escultura, né, e uma de fundição. Então essa imagem fica na casa de Mica, que a transforma num santuário. Então ela faz uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagra um de seus filhos para ser sacerdote. Então você observa que uma parte foi dedicada a Deus, da outra se transformou em uma idolatria generalizada, digamos assim, não é? No ato de idolatria descarado, tá certo? Extremamente sem temor a Deus. Então, apesar do nome especial,
cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, então Mica, ele não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Né? Ele tinha uma família, que embora o relato bíblico não cite sua esposa, sua mãe vivia com ele, era rica. Né? O povo que vivia na região montanhosa de Efraim, ele tinha se corrompido por causa da idolatria. Então havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu ao sincretismo religioso, não é, que implicava em uma apostasia generalizada. Então, além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das próprias casas, né? Admitindo que ídolos caseiros, e para os quais a esses ídolos eles faziam cultos e adoravam com o objetivo de obter favores materiais, tá certo? Então os valores morais e éticos, eles são claramente abandonados e Mica, não é, era fruto dessa corrupção moral. Então por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Você observa que ele já vivia no meio corrupto, no meio corrompido, né, irmãos? Que induziu a sua personalidade a esse tipo de coisa. A abominação de Mica. Então, Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, para terafins. E a Bíblia diz, lá no versículo de número 5, Juízes 17, versículo de número 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus deuses, dos seus filhos, para que lhe fosse por sacerdotes. Então Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, o equivalente a cerca de 13 quilos de prata. E visto que sua mãe não sabia que era o próprio filho quem tinha furtado ela lançava maldições sobre o ladrão. Então, temendo sofrer a maldição da mãe, o que é que Mica faz? Ele vai, né, à casa da mãe e confessa o seu pecado e restitui a mãe completamente com todo o dinheiro. Lá em Juízes 17, versículo 4, diz, porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Então, sua mãe retira a maldição e toma parte do dinheiro, né, toma parte do dinheiro e deu ao ourives, para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Então, nesse caso, Mica, ele tinha uma casa de deuses. Então, a gente vai observar pelo contexto bíblico que a família de Mica era de judeus, mas que estava desviada da fidelidade ao Deus verdadeiro, né? Uma vez que serviam a deuses falsos, que eram representados por pequenos ídolos chamados de terafins. Então, queridos, Mica e seus familiares, eles afirmavam que estavam servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, né, irmãos, o período dos juízes, lá no capítulo 17, o versículo de número 6, diz que cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, por conta própria, né, e depois de ter seus terafins em casa, Mica, ele resolve também mandar fazer um éfode, não é, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. Você observa, há uma autoconsagração ao sacerdócio, não é? E ele entrega esse éfode a seu filho, separando-o para ser sacerdote dentro da sua própria casa. Então, depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida para viver em sua casa, tornando-se o sacerdote de sua família pelo Deus de Israel. Você observa que havia ali uma mistura, né, irmãos? Uma coisa feia, deliberada, uma coisa sem sentido. Era uma mistura de divindades falsas que estava presente na casa de Mica. Então, todos quantos chegassem à sua casa, eles encontrariam Deus que desejassem invocar. Tudo que eles quisessem iam na casa de Mica. Eles tinham tanto alguém que supostamente falava em nome do Deus de Israel,
e eles tinham também terafins, não é? Que eles podiam adorar ali, acreditando receber dos terafins algum benefício material para eles. Então, infelizmente, o homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus verdadeiro, que era o Deus do seu povo, né, que o libertou do Egito, agora ele estava comprometido, completamente embaraçado com ídolos, não é, de uma religião pagã. Né, estava completamente enlaçado, digamos assim. Quais são os problemas que nós encontramos, irmãos, ali? Os problemas oriundos do afastamento de Deus. Preste atenção. Então, com a família distante de Deus, é perceptível, nós observamos com facilidade, o desastre natural, não é, lá relatado em Juízes 17. Ali nós temos o quê? A desonra aos pais, não é, irmãos? A mentira está presente ali, a desonra aos pais, você observa, roubou a própria mãe, a mentira, a cobiça, a desonra ao nome do Senhor, não é? A adoração a outros deuses, a construção de imagens de esculturas, não é? O furto qualificado, inclusive. Então, nós temos ali vários problemas, fora as consequências, não é, irmãos? As consequências bíblicas. Por exemplo, as consequências bíblicas para quem adora ídolos, não é? Então, a família ela conseguiu quebrar todos os mandamentos, e isso sem sentir remorso ou arrependimento, ou mesmo temor ao Deus verdadeiro. Então, nós temos coisas terríveis, irmãos, que foram causadas pelo afastamento de Deus e trazer ídolos, não é? Trazendo ídolos para dentro do seu próprio lar. Então, nós temos aqui o problema da idolatria dentro dos lares. Então, nas duas histórias que nós estamos analisando hoje, tanto na história de Raquel como na história de Mica, não é? A crença em ídolos domésticos, elas indicavam o quê? Uma forte influência pagã dentro dos lares israelitas. Isso a gente deve ter cuidado, né, irmãos? A gente deve ter cuidado, porque a partir desses dois casos aí bíblicos, que é o caso de Raquel e o caso de Mica, nós somos convidados a refletir a respeito da idolatria nos dias de hoje, né? E cuidar da nossa casa, irmãos, que é terrível, nós devemos cuidar dentro de nosso lar. Então, o que nós temos hoje? Os ídolos domésticos nos tempos atuais. Então, o apóstolo João, ele enfrentou um problema com os ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandonar esses ídolos. Então, por isso, João aconselha lá em 1 João 5:21, quando ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, assim, para uma pessoa que não parece crente em Cristo, a vida cristã é uma vida que não existe, não é? Já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Então, os ídolos, eles são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque eles são enganosos. Nesse sentido, a gente tem que ter muita cautela. Assim, qualquer coisa pode tornar um ídolo dentro de casa. Tá certo? Como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Aqui eu acrescento um animal de estimação. Aqui eu acrescento, por exemplo, digamos, até mesmo uma igreja. Né, irmãos? Então, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Não é tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus é um tipo de idolatria. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 8:4, ele diz, o ídolo nada é no mundo, né? Então, por isso é um perigo endeusar pessoas ou coisas, não é? Colocando na posição acima do próprio Deus, colocando na posição de Deus ou então acima do próprio Deus,
uma pessoa ou algum objeto ou alguma situação. Tá certo? Isso aqui é terrível e a gente deve pensar muito nisso. Ó. Um emprego, não é? Será que a gente está colocando um emprego igual na posição de Deus ou mesmo superior ao próprio Deus na nossa vida? Um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. E eu vou falar uma coisa absurda. Um animal de estimação. Você acredita? Colocar um animal de estimação acima do próprio Deus. Meu Deus do céu. Então, vamos tentar identificar os ídolos modernos dentro dos lares. Preste atenção que a mídia, ela está ditando a fé, inclusive, dentro de muitas casas. Não é? A proliferação da cultura da mídia entrou na casa de muitos, não é? Queiramos ou não, entrou na casa de muitos e ela obriga você a conviver com ela diariamente, não é? Pelo conceito, a mídia, ela deveria ser neutra, tá certo? Porque é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da TV, da internet, dos smartphones, não é? Da rede de computadores e outros meios. É um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Agora, o que nós devemos vigiar muito em relação à mídia é para não sermos manipulados pela mídia, tá certo? Não sermos manipulados por ela. Então, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. Que não podemos fazer é o uso acrítico desses instrumentos. Ou seja, nós não podemos calar nossa boca. Nós não podemos aceitar a imposição, muitas vezes, de que nós não podemos criticar a mídia. Antes, nós temos que nos assemelharmos a ela. Então, nós temos que ter cuidado com essa afirmação. Nós não temos que nos assemelharmos à mídia. Nós temos que criticá-la, que prová-la por meio da palavra de Deus. Então, nós precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, que são proliferados por meio dos ensinamentos da mídia, tá certo? Que entra dentro dos nossos lares. Nós precisamos reagir contra os inimigos da nossa família. Lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos diz assim, ó, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, a igreja, irmãos, a igreja é o sal da terra. E por esse motivo, é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. A igreja precisa ser o sal da terra. Ou seja, a igreja precisa reagir. A igreja precisa influenciar por meio da palavra de Deus e nunca ser influenciada. Então, para preservar a família, não é, atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos. É preciso, irmãos, uma força-tarefa. Atualmente, em muitos lugares, está havendo a força-tarefa contra o mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e de outras doenças mais. Nós precisamos, né, irmãos, criar uma força-tarefa urgentemente para destruir os ídolos domésticos, não é? Ou seja, de tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida familiar. Nós temos que retirar urgente, não é? Então, nós temos os ídolos modernos, ídolos familiares modernos. Eu vou citar alguns para os irmãos. Algumas coisas ali, eu falei dos ídolos dentro da casa, agora eu quero falar dos ídolos familiares, os ídolos que entram na família e muitas vezes destroem a família. Primeiro, a avareza. Então, a Bíblia ensina claramente
que a avareza, ou seja, o amor deliberado ao dinheiro, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 5, né, a Bíblia faz menção. Jesus ensinou que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, tá certo? Mamon é o Deus da riqueza. E o apóstolo Paulo, ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E que os que querem ser ricos caem em muitas tentações e concupiscências. Então, por esse motivo, o cristão, ele pode até ser rico. Quero lembrar aos irmãos que não é pecado ser rico. Não é pecado possuir bens. Mas jamais ele pode amar, tá certo, o dinheiro e a riqueza. Principalmente colocar o dinheiro e a riqueza acima do Deus verdadeiro, do Deus que pode todas as coisas. Né, irmãos? Temos que vigiar muito. Segundo ídolo das famílias é a autolatria. Então, a palavra autolatria é formada de dois vocábulos gregos, autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer adoração, ou seja, a adoração a si próprio. Então, esse tipo de idolatria também é conhecido como egolatria. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos alguns exemplos disso, como, por exemplo, Lúcifer, né? Ele era um egolatrista, tá certo? Ele praticava a idolatria a si próprio. O rei Nabucodonosor também caiu nesse erro. Quando isso se manifesta no seio familiar, os pais ou os filhos, não é, afetados por esse tipo de ídolo, eles proverão a desintegração familiar, uma vez que os mesmos só pensarão em si e nunca pensarão ou deixarão de pensar na unidade familiar, tá certo? Outra ídolo nas famílias do dia de hoje são as mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas exercem um papel de grande relevância em nossa sociedade, indiscutivelmente. E aí eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, ó, que assim como eu não vou falar especificamente das mídias sociais. As mídias sociais são importantes. Agora, o que eu estou falando aqui é da idolatria. As mídias sociais, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, o que vai acontecer se tirar o WhatsApp da vida de alguém? Aí eu olhei para aquela pessoa e disse, se tirar o WhatsApp da sua vida, você vai se desesperar. Nós temos casos de uma situação aí onde o WhatsApp ficou meio dia sem funcionar. Não é? Milhões de dólares foram perdidos mundo afora. Não é, irmãos? Eu, particularmente, o Mário Sérgio, hoje em dia, eu acho que não diferente das demais pessoas que vivem nos dias de hoje, eu acho que de 70% a 80% ou mais das ligações que eu recebo hoje em dia são por meio do WhatsApp. E boa parte das comunicações por meio de mídias sociais. O que nós temos que ter cuidado é com a falta de cuidado com o uso, né, irmãos, das mídias sociais. Porque a falta de cuidado, ou seja, colocar as mídias sociais acima de Deus, ou em equiparando ou trazendo o mesmo valor de Deus, ele vai resultar na indisciplina, com horários para descansar, para estudar, para se relacionar com amigos, com familiares, para ir à igreja. Então, essa falta de cuidado, ela conduz à falta de objetivo de vida. E isso é prejudicial à família. Esse é um tipo de idolatria que deve ser cuidado. Então, por isso que a vida afetiva e na área familiar, espiritual e profissional, ela tem sido severamente afetada, causando, principalmente nos mais jovens, a adultização precoce, né, e frustrações no processo de maturidade, bem como a sexualização precoce em crianças, ou seja, coisas terríveis. Então, existem pessoas que passam mais tempo nas mídias sociais que curtindo a sua própria família ou executando seus afazeres do dia a dia que deveriam ser executados. Existem famílias que não mais se comunicam fisicamente, não é? Então, de um tempo para cá,
se não através da mídia social, mesmo vivendo na própria casa. Inclusive, nós encontramos isso num relacionamento entre cônjuges. Outra coisa é a prosperidade. Então, nunca esse ídolo foi tão ovacionado como é ovacionado nos dias atuais. Então, existem famílias que buscam a prosperidade a qualquer custo, tá certo? Por exemplo, seja jogando jogos de azar, como, por exemplo, a Mega Sena, loteria esportiva, não é? Ou qualquer outro meio de ganhos fáceis aí, rápidos. Então, todo ganho fácil, né, irmãos, que não seja resultante do trabalho, é visto nas escrituras como um meio desonesto, não é, que vai acabar facilmente. Então, a mordomia cristã, ela nos aconselha a administrarmos com sabedoria os nossos bens e cuidarmos da nossa família com sabedoria, né? A mordomia cristã nos aconselha a administrarmos com sabedoria nossos bens. Então, nossa mente deve ser ocupada com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, não é? Que tenha virtude, não é? E que tenha louvor, tá certo? Segundo lá Filipenses, capítulo, Filemão, aliás, me perdoe, capítulo 4 e versículo de número 8. Outra coisa é infantolatria, né? Esse termo é utilizado para designar quando mães e pais que acatam todas as vontades dos filhos, então tornando os filhos o centro da atenção. Não só o centro da atenção da sua casa, mas também de sua vida. Isso é um problema? É um problema, porque tudo gira em torno do que o filho gosta e deseja. Então, fazendo com que os pais abram mão constantemente de suas preferências para atender o pedido dos filhos. Aqui nós devemos lembrar, irmãos, que os pais precisam lembrar que Deus estabeleceu papéis sociais para cada membro da família. Foi Deus quem designou aos pais a responsabilidade da educação e formação do caráter de seus filhos. Tá certo? E, por último, eu quero falar como proteger a família, então, da idolatria. Então, como defender a família contra a idolatria? Algumas dicas. Primeira, santificando o lar. Tá certo? Indiscutivelmente, trazendo lá a presença de Deus. Segundo, alguma coisa que está em escassez a cada dia que passa. O culto doméstico, né? Também mantendo a vida de oração e jejum. Outra coisa, irmãos, ensinando a palavra de Deus dentro do lar. Outra, e tudo isso aqui está em escassez, frequentando os cultos no templo assiduamente, ou seja, participar de todos os cultos. Eu estava ensinando a minha igreja esses dias e lembrando aos irmãos, cada culto é um culto a Deus. Agora ele tem finalidades específicas. Por exemplo, nós temos culto da família, onde a família vai ao templo para ouvir a palavra e ser abençoada. Nós temos cultos de doutrina, onde a palavra de Deus é ensinada. Nós temos cultos de oração, onde se prioriza a oração a Deus. Nós temos culto de vitória, onde nós exercemos a nossa fé e buscamos bênçãos da parte de Deus. Né, irmãos? Então nós temos o culto de Santa Ceia, onde se traz à memória, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Né, irmãos? Então nós temos cultos e cultos. Então os cultos eles devem ser frequentados com assiduidade. E mais, por último, eu não posso deixar falar da questão da vigilância. Não é, irmãos? Nós devemos vigiar em todo o tempo. Vigiar. Então vou repetir, santificando o lar, praticando o culto doméstico, mantendo a vida de oração e jejum, ensinando a palavra de Deus no lar, frequentando assiduamente os cultos e vigiando. Tá certo? Então, para concluir essa grande lição, importantíssima lição, observe que nós devemos e precisamos investir na família. Nós devemos criar barreiras espirituais e morais no meio dos lares para salvar a nossa família, irmãos. Né? Para salvar os nossos filhos.
preparar os nossos filhos para uma vida cristã sadia, que glorifica a Deus em todos os sentidos. Nesse caso, dentro desse contexto, os ídolos da atualidade, eles precisam ser retirados do nosso meio, para que eles não venham roubar o lugar de Deus em nossa vida e na vida dos nossos. Nessa lição aqui, nós aprendemos, eu mostrei aos irmãos, como cuidar da nossa família, buscando proteger a nossa família dos ídolos da modernidade. E adorar o Senhor de todo o coração sempre será o objetivo e a canção que estará nos lábios da família cristã, em nome de Jesus. Então, cabe a nós, pais, não é, irmãos? Nós estamos na classe de adultos, a responsabilidade da educação dos nossos filhos, apresentando nossos filhos ao Senhor, ensinando os nossos filhos em seus caminhos, levando em sua presença em oração, não é? E, acima de tudo, sermos exemplo vivo de adoradores, não é? Que conhecem a Deus profundamente. Somente dessa maneira nós vamos conseguir tocar a alma, ou seja, os sentimentos dos nossos filhos. Que bênção de Deus, irmãos. Que lição maravilhosa. Que lição profunda. Como nós podemos meditar mais e mais e mais nesse tema, não é? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus ilumine os professores. Lembre-se de preparar a aula dentro do tempo que lhe é dado para ministrar a aula, que é para a aula cumprir todos os objetivos, né? Ter introdução, o seu conteúdo e a sua conclusão. E também os alunos, né? Que Deus abençoe, que nós possamos ser missionários dentro do nosso lar e dentro da nossa igreja e conduzir outros à escola bíblica dominical. Forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos ministrando e comentando a lição de número 5. Um forte abraço mais uma vez e a paz do Senhor a todos.